que você faria se descobrisse que o planeta Terra possui botões de autodestruição? Não estamos falando de meteoros ou guerras nucleares. Estamos falando de mecanismos internos, ativados por nós, que, se ultrapassados, não podem ser desfeitos. A ciência os chama de pontos de inflexão climáticos, ou tipping points, e eles representam o limite final, o ponto sem volta de ecossistemas inteiros. Muitos de vocês percebem o calor, as secas e as inundações como problemas graduais, mas os maiores climatologistas do mundo, incluindo o renomado brasileiro Carlos Nobre, alertam: a mudança não é linear, ela pode ser abrupta e irreversível. O nosso futuro não será decidido por 1 ou 2 graus Celsius, mas sim pela quebra dos grandes sistemas de suporte à vida do planeta. Você consegue resolver esse mistério? Vamos juntos com a Mente Curiosa, onde exploramos os segredos do universo e tudo que desperta nossa imaginação. O conceito é simples, mas aterrorizante. Imagine um castelo de areia que pode suportar o vento até certo ponto. Depois desse ponto, uma única rajada é suficiente para o desmoronamento completo, e você não pode reconstruí-lo. O ponto de inflexão, PI, é essa rajada final. Após ser cruzado, o sistema climático de um componente, seja uma floresta, uma geleira ou uma corrente marítima, se realinha para um novo estado, um novo e muito mais hostil equilíbrio. A parte mais assustadora? Este novo estado é autoacelerado, o que os cientistas chamam de alças de retroalimentação ou feedback loops. A crise se torna autônoma. O IPCC, o painel do clima da ONU, nos avisa que, na faixa entre 1,5 graus Celsius e 2 graus Celsius de aquecimento global, o risco de acionar múltiplos PI aumenta exponencialmente. E estamos agora em cerca de 1,3 graus Celsius. O primeiro e mais grave PI para o Brasil e a América do Sul é o colapso da floresta amazônica. A Amazônia não é apenas uma selva, é a máquina hídrica do nosso continente, gerando seus próprios padrões de chuva e os vitais rios voadores que irrigam o centro-oeste e o sudeste. O que a ciência teme é a savanização. A análise dos cientistas é clara. Se o desmatamento cumulativo e a degradação florestal atingirem entre 20% e 25%, combinados com secas extremas cada vez mais frequentes, a floresta não conseguirá mais sustentar seu próprio ciclo hídrico. Ela entra em um ciclo vicioso. Seca leva a mais fogo, que leva a mais perda de árvores, que leva a menos chuva. É o deserto avançando. As mega-secas que vimos recentemente não são mais anomalias. São os espasmos finais de um sistema estressado. A Amazônia, que antes absorvia carbono, agora, em grandes áreas, já o emite. Qual estado brasileiro, na sua opinião, sofrerá o maior impacto econômico e hídrico com a savanização da Amazônia? Deixe sua resposta nos comentários. Mas a verdadeira reviravolta global está no Pio Oceânico, aquele que rege a circulação de calor no Atlântico. AMOC. Circulação meridional de capotamento do Atlântico. Pense nela como a esteira transportadora do planeta. Ela leva água quente tropical para o Atlântico Norte, mantendo a Europa e parte da América do Norte aquecidas. O problema é a Groenlândia. Seu derretimento acelerado despeja grandes quantidades de água doce e fria no oceano. Essa água é menos densa e se recusa a afundar e a completar o ciclo da corrente. Se AMOC parar, o sistema entra em colapso. Modelos recentes sugerem que isso pode acontecer em um prazo assustadoramente curto, ainda neste século. As consequências desse colapso são um paradoxo do aquecimento. Enquanto o mundo esquenta, a Europa poderia experimentar um resfriamento extremo de 5 a 10 graus Celsius em poucas décadas, desestabilizando a agricultura e a vida em todo o continente. Ao mesmo tempo, o hemisfério sul sofreria um aumento ainda maior do calor e mudanças caóticas nos padrões de monções e chuvas. O que parece distante é, na verdade, um dos pilares mais frágeis da nossa civilização. O terceiro PI é literalmente o mais pesado, as geleiras do juízo final. Falo da camada de gelo da Groenlândia e principalmente da geleira Threigs, na Antártica. A Threigs é chamada assim porque age como uma barreira que impede que grande parte da Antártica Ocidental escorregue para o mar.
Sua base está abaixo do nível do mar, o que a torna extremamente vulnerável ao aquecimento das águas oceânicas. O limiar da Thwaites está sendo testado agora. Com o aumento da temperatura do oceano, a ciência observa uma retração acelerada da geleira, perdendo o apoio. Se a Thwaites colapsar, ela sozinha pode elevar o nível do mar em mais de 3 metros. O degelo da Groenlândia adicionaria outros 7 metros, em um processo irreversível que levaria séculos. Para onde iriam os bilhões de habitantes das costas brasileiras, americanas, asiáticas e europeias? É uma crise migratória e de habitabilidade que reescreveria todos os mapas. Se você está chocado com a iminência desses pontos de inflexão, é porque o conhecimento científico tem esse poder. Antes de mergulharmos nos últimos 2 PIs e na única saída que a ciência aponta, queremos pedir o seu apoio. Se você valoriza este tipo de análise profunda e factual, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. É assim que a mente curiosa continua a desvendar os grandes mistérios do nosso planeta. Inscreva-se agora para não perder nossa jornada. Os últimos PIs que compõem o quadro de ameaça são a bomba relógio de carbono e o colapso biológico. A bomba relógio é o permafrost, o solo permanentemente congelado que se estende pelo Ártico e Sibéria. Ele armazena cerca de 2 vezes mais carbono do que toda a atmosfera já contém. O aquecimento global está descongelando esse solo, e com isso ele libera esse carbono na forma de CO2 e, muito pior, metano, um gás que é até 80 vezes mais potente no curto prazo. Este é o PI mais perigoso no curto prazo porque ele cria um feedback imediato. Mais calor, mais degelo, mais metano, mais calor. É um processo que nos levaria ao cenário de terra-estufa, mesmo que a humanidade parasse de emitir carbono amanhã. O sistema seria autossustentável no aquecimento. O colapso biológico se manifesta no nosso 5º PI, os recifes de coral. Embora não afetem diretamente o clima, eles sustentam 25% de toda a vida marinha. Já vimos eventos de branqueamento em massa. O aumento da temperatura da água e a acidificação do oceano, pela absorção de CO2, impedem que os corais se reconstruam. Se os recifes colapsarem, e alguns cientistas dizem que já passamos desse ponto para sistemas como a Grande Barreira, a perda de biodiversidade será catastrófica, com a quebra da cadeia alimentar que sustenta centenas de milhões de pessoas. Dos 5 PIs que discutimos, Amazônia, AMOC, geleiras, permafrost e recifes, qual deles te causa maior receio e por quê? A combinação desses elementos, a cascata de pontos de inflexão, é o que leva a ciência a projetar o cenário da Terra-estufa, um planeta aquecido em 4 graus Celsius a 5 graus Celsius, com vastas regiões se tornando inabitáveis devido a ondas de calor letais e o colapso da agricultura. Não é um futuro distante. É o que acontecerá se permitirmos que as alças de retroalimentação assumam o controle. Essa é a hora da verdade. A única resposta para evitar que mais PIs sejam acionados é a mitigação radical, cortes drásticos e imediatos nas emissões de combustíveis fósseis. É por isso que eventos como a COP30, a ser realizada no Brasil, ganham um peso crucial. Eles são oportunidades de frear o carro antes que ele caia no abismo. Você acredita que a humanidade conseguirá implementar as mudanças necessárias antes que a cascata de inflexão se torne incontrolável? Vivemos em um mundo de extremos, e a ciência nos deu o mapa dos riscos. A mente curiosa está aqui para traduzir o complexo em urgente e o invisível em real. Que a sua curiosidade seja a força motriz para a ação, pois o limite da Terra é também o limite da nossa mente. E por falar em extremos, no nosso próximo episódio, vamos mergulhar na ideia mais polêmica e perigosa para tentar deter o aquecimento: a geoengenharia solar. O plano secreto para apagar o Sol pode nos salvar ou nos condenar? Acompanhe a Mente Curiosa na próxima sexta-feira.